Olá, voltando ao Trocando Ideias. Nessa semana pós-carnaval, houve um domingo que nós não fizemos, mas aqui estamos. Olha, gente, é, vamos ao mantra. Se inscreve no canal, dá o like e compartilha o vídeo. Deem uma olhadinha nos outros vídeos e compartilhem os outros vídeos, que os temas eles estão subsequentes e todos pertencem ao mesmo campo de ideias, ao mesmo campo de assunto, que é o campo da saúde mental de crianças, adolescentes e jovens, e também o campo da saúde mental em relação às famílias. Hoje eu quero tratar com vocês sobre um tema que é mais desafiador, um tema que não é muito simples de tratar, mas que eu o contemplo no meu livro A Geração do Quarto. Eu quero falar com vocês hoje sobre a autolesão, ou como nós costumamos dizer, a autolesão sem intenção suicida, também conhecido geralmente como cortes, como automutilação. Eu quero falar um pouco sobre esse tema com vocês, partilhar a minha experiência e os estudos científicos. A autolesão sem intenção suicida precisa ser diferenciada de outras marcas no corpo. Por exemplo, nós temos socialmente marcas no corpo que são validadas pela sociedade. Tatuagens, piercings, nós temos algumas marcas que estão relacionadas a preceitos religiosos. Essas marcas não podem ser compreendidas e conceitualizadas como a autolesão. Quando é que nós percebemos a autolesão? Quando ela é atravessada por sofrimentos psicológicos, por sofrimentos psíquicos. A autolesão é feita no corpo para diminuir uma angústia, um desespero, uma dor. As pessoas que se autolesionam, geralmente quando perguntadas por que fazem isso, elas dizem: quando eu me corto, quando eu me marco, quando eu tiro o pelinho da sobrancelha, da barba, do bigode, quando eu mordo os lábios inferior, superior. Isso tudo me faz ter uma sensação, e essa sensação diminui a angústia, a agonia, a dor, o desespero. Então, em outras palavras, quando uma pessoa se autolesiona, atravessada por dor psíquica, se autolesiona baseada em dor psicológica, em sofrimento psicológico, esse processo nós vamos chamar de autolesão sem intenção suicida, e ele estará no bloco das autoviolências, das autodestruições. Então, é um processo bastante dolorido, sofrido e de difícil resolução, mas de possível resolução. Quando uma criança ou uma adolescente se autolesiona, a primeira coisa que o pai e a mãe devem fazer é conversar com essa criança, é conversar com esse adolescente, é tentar entender as razões que levam a pessoa a viver essa experiência de se autodestruir. É a primeira providência, conversar, buscar saber o que acontece, o que está por trás,
qual tipo de sentimento, qual tipo de dor, qual tipo de emoção, como é que a pessoa se sente, por que o desconforto, por que o desespero, tentar entender o processo. Essa é a primeira coisa, se aproximar mais da criança, se aproximar ainda mais do adolescente, tentar entender o cenário, o contexto, para você adulto, para você adulta, conseguir ajudar, conseguir colaborar. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, você precisa procurar um profissional da saúde mental, um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, uma psiquiatra. Por quê? Porque esses profissionais, eles estudam e eles estão habilitados a tratarem sobre questões emocionais, sobre questões psíquicas. E esse processo, o processo da autolesão sem intenção suicida, é um processo que tem relação com o aparelhamento psíquico, tem relação com as questões psicológicas. Então, diante da autolesão, primeira providência, conversa com a criança, conversa com o adolescente, se aproxima, tenta entender. Segundo, procura um profissional da saúde mental. O profissional da saúde mental, ele muito provavelmente vai conseguir colaborar para que se entenda o que há e aí busque uma terapêutica, busque um encaminhamento, o que fazer para que isso pare. Ou seja, fortalecer a autoestima da criança, fortalecer a autoestima do adolescente, ouvir a criança, ouvir o adolescente, tentar entender se a autolesão está associada a algum tipo de transtorno psicopatológico. Por exemplo, a autolesão pode estar associada a TAG ou ao TAG, ao transtorno de ansiedade generalizada. Você pode também ter a autolesão associada à depressão, essa depressão que a gente chama unipolar. Você pode ter a autolesão associada a um transtorno alimentar. Você pode ter a autolesão associada a uma fobia social, você pode ter a autolesão associada a um transtorno obsessivo compulsivo, você pode ter a autolesão associada a distúrbios do sono, a autolesão pode estar associada a uma pessoa que passa por bullying, por cyberbullying, a um processo de estresse pós-traumático. Então, a autolesão sem intenção suicida pode estar associada a algum tipo de transtorno psicológico. Então, o profissional da saúde mental, ele fará uma avaliação para saber exatamente qual é a associação e buscar o encaminhamento mais adequado. A família é fundamental, como eu havia dito. Ouvir a criança, ouvir o adolescente, tentar entender o que se passa, quais são as queixas, quais são as reclamações. Também a própria família se analisar e ver que tipo de contribuição, que tipo de colaboração, que tipo de envolvimento direto ou indireto ela tem no processo de autolesão. Deve a família dialogar com a escola, porque a escola pode ter algo a ver com esse processo, a escola pode estar envolvida nesse processo, o bullying pode ser um elemento, o cyberbullying pode ser um elemento, as exclusões dentro da escola, a dificuldade na aprendizagem. Então, a autolesão sem intenção suicida pode estar associada a todas essas questões sobre as quais eu estou aqui conversando, trocando ideias com vocês. É importante também que a autolesão não seja confundida com a tentativa de suicídio. A tentativa de suicídio é uma coisa e a autolesão sem intenção suicida é outra. Os estudos nos mostram que toda pessoa que se autolesiona sem validação social, como eu também já disse aqui, existe uma autolesão que é validada socialmente, como no caso das tatuagens, no caso dos piercings, no caso dos preceitos religiosos, dos ritos religiosos, ali tem uma validação social, não está atravessado necessariamente por adoecimento psíquico. No caso da autolesão sem intenção suicida, o adoecimento psíquico ele está presente. Então, é importante que quando você reconhece a autolesão sem intenção suicida, você não confunda com uma tentativa de suicídio, porque se houver a confusão,
os procedimentos para enfrentar essa autodestruição poderão ficar atrapalhados. Então você tem que entender que a tentativa de suicídio é uma coisa, a autolesão sem intenção suicida é outra. Mas pode estar relacionada. A autolesão sem intenção suicida pode estar relacionada com a tentativa de suicídio. Mas, Hugo, como é que a gente faz para que isso seja mitigado, para que isso pare? Os estudos também apontam que a autolesão, ela geralmente vai se diluindo pós-adolescência, se for acompanhada e tratada adequadamente. Mas os estudos também mostram que uma pessoa que se autolesiona na infância e na adolescência tem uma probabilidade maior de ter ideação suicida e suicídio e tentativa de suicídio na fase adulta. Então tem que cuidar, não pode negligenciar, proteja o seu filho, proteja a sua filha com muito amor, muito afeto, muito cuidado. É importante também que você tente identificar alguns comportamentos que poderão estar relacionados à autolesão. Por exemplo, o dia está muito quente, mas a sua filha ou seu filho ficam utilizando roupas de mangas compridas e você não entende logo, passam a usar frequentemente, geralmente usam aqueles casacos que tem capuz. Observa, o dia está muito quente, 30 graus, e seu filho usando roupa desse modo, escondendo os braços, há algo aí que precisa ser observado. O meu filho está muito tempo dentro do quarto, muito tempo. O que está acontecendo no quarto? Como é que se dá isso? Ele fica muito dentro do banheiro e quando sai do banheiro, rapidamente vai para o quarto ou tenta se proteger de alguma forma de mostrar o corpo. Observa esses comportamentos, que esses comportamentos podem ser indicativos de pessoa que está se autolesionando. A autolesão, ela geralmente é motivada por algum tipo de violência. A pessoa é vítima de violência e essa violência causa algum determinado trauma e a partir do trauma ela começa a tentar diminuir o sofrimento psíquico. Para diminuir o sofrimento psíquico, ela vai e faz marcas no corpo. Essas marquinhas que tem no corpo, elas são, na verdade, formas de pegar a dor e jogar nessas marquinhas. Essa dor existencial, essa dor subjetiva, essa dor que o remédio orgânico, o remédio físico, não passa. Então, a sensação é, eu me corto para diminuir a dor. O problema é que depois que eu me corto, que a dor diminuiu, vem outras dores. Sensação de culpa, arrependimento, medo, e aí a sensação de culpa, a própria culpabilização, a sensação de medo, tudo isso vai levar você a se cortar outra vez, a morder o lábio outra vez, a tirar o pelo da sobrancelha, a puxar o cabelo outra vez. O corte pode estar no braço, o corte pode estar na barriga, o corte pode estar nas pernas, o corte pode estar nas partes íntimas. Há vários estudos que mostram diferentes maneiras de você se autolesionar. E todas elas estão relacionadas ao sofrimento. Então, fica prestando atenção se há algum comportamento no seu filho que indica, ou na sua filha, que indica que ele ou ela se autolesiona. Importante, não entre em pânico, tá? Não transforma a vida de quem sofre em mais sofrimento. Então, tenta manter a calma, tenta manter a organização, tenta manter a regulação emocional, para poder ajudar de forma efetiva, ok?